salmista, certa vez, ele disse: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem feito? Então, o que é que nós temos para oferecer para Deus? O que é que você trouxe para Deus aqui nessa noite? O que é que você tem a oferecer àquele que é digno de toda a honra e de toda a glória? Eu tenho a minha vida, a minha gratidão, a minha adoração, a minha reverência ao Senhor. A Bíblia diz, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos amém. Estou alegre, está vendo o Ricardo ali. Ricardo, te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Me alegre de estar vivendo aqui na presença do Senhor. Quero contar a vocês, abrir a sua Bíblia, o Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 5. Nós estamos no culto que é denominado culto de libertação. É isso, querido. Nós vamos trazer uma palavra, nós vamos fazer uso do nome do culto aqui nessa noite, em nome de Jesus. Não quero sair do tema, não quero sair desse propósito, porque eu quero trazer uma palavra do qual Deus tem colocado aqui no meu coração. Vamos falar sobre este homem, né? Capítulo 5 de Marcos, em nome de Jesus. Se tiver perto de alguém que tem dificuldade de comprar, ajuda ela, ajuda ele. Se tiver alguém sem Bíblia, ajuda ele aí, se aproxima dele, se aproxima dela aí, para que ele possa ouvir a palavra, possa ler, possa acompanhar. Compartilha a palavra do Senhor nesse momento, né? Você passa algumas horas compartilhando algumas coisas no WhatsApp, né, nas redes sociais. Então, nesse momento você compartilhar aí a palavra do Senhor, porque essa palavra da vida restaura, liberta, transforma, né, queridos? Glória a Jesus. Capítulo 5 do Evangelho que escreveu Marcos. Todos encontraram? Amém? Diz assim: e chegaram à outra margem do mar, da província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, ele saiu ao encontro. Saindo dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros. Ele ainda com cadeia o podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeia, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalha, e ninguém que podia arrancar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando em alta voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que eu não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, quando aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram os porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. Então todos se afogaram no mar. Os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe que aconteceu. E ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decapólis
com grandes coisas Jesus tinha feito e todos se maravilhavam disso. Amém? Somente aqui pode sentar-se. Em nome de Jesus, glória a Deus, louvor ao Senhor, glória a Deus. Queridos, como nós falamos aqui, hoje é culto de libertação, né? Um culto em que nós entramos na presença de Deus com propósito. Trazemos uma palavra com temas específicos ou aquilo que Deus colocar em nosso coração. Quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, nós vemos que Jesus ele veio com o propósito de dar vida para a humanidade. Não uma vida terrena, mas uma vida que nós outrora jamais nós teríamos se Jesus não viesse com esse propósito no coração e nos dar a vida eterna. Quando Jesus ele dá o brado na cruz, quando ele disse: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito, está tudo consumado. Jesus ele cumpre a sua missão, que era de dar a sua vida por todos nós. Não foi ninguém que tirou a vida de Jesus, não foi os romanos, não foi a multidão, não foi as autoridades, ninguém tirou a vida de Jesus. Jesus disse: a minha vida ninguém tira, eu a mesma dou. Então Jesus ele se doou, ele se entregou na cruz por amor a mim e a você. E João vai escrever o seu Evangelho, capítulo 3, verso 16. Ele vai tentar aproximar, comparar o amor de Deus para com o homem, a ponto dele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, outrora, eu e você, nós éramos escravos, nós estávamos aprisionados numa cadeia chamada pecado, condenação. E essa condenação que veio sobre nós através da desobediência de Adão e Eva, essa condenação estava nos levando para uma condenação eterna, sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas, como eu disse e repito, quando Jesus ele dá o brado na cruz, quando Jesus disse que ele veio cumprir a sua missão dada pelo seu Pai, Jesus ele nos deu e ele quebrou todas as cadeias que aprisionava o homem. O pecado dominava, Satanás tinha o domínio sobre o homem. Mas a partir do momento que Jesus morre e ressuscita, ele dá um brado. E no mundo espiritual, Jesus dá um brado dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, Jesus ele, toda autoridade que o adversário tinha sobre você, sobre mim, Jesus toma. E toda a cadeia, toda a prisão que estava sobre o homem, que o homem estava aprisionado, Jesus ele quebra essas cadeias. A força que a condenação que o pecado trouxe sobre o homem, Jesus quebra. E agora nos dá o direito de vida, nos dá o direito de vida eterna. Então, quando Jesus ele chega na vida do ser humano, quando Jesus entra na casa, quando Jesus entra no lar, quando Jesus entra na vida do homem, ele quebra toda a cadeia que aprisiona o ser humano, e o homem passa a ser um pássaro livre para adorar a Deus. Paulo vai dizer no capítulo 8 de Romanos: e agora, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele vai dizer no versículo 31: que diremos a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você nessa noite olhar para os teus pulsos, olhar para os teus pés, os teus troncos dos pés, você
Você não vai ver nenhuma correia, nenhuma cadeia aprisionando você. Você não vai ver nenhuma algema aprisionando você. Por quê? Porque Jesus quebrou todas as cadeias que te aprisionava. O diabo pensava que ele iria ter sucesso. Satanás pensava que ele iria ser bem sucedido. Mas não, querido, aleluia. Jó vai dizer que os planos de Deus jamais seriam e serão frustrados. Aleluia, porque ele é todo poderoso. E agora tenta imaginar comigo Jesus chegando em Gadareno, irmão. Jesus chegando nessa cidade de Gadara. E este homem, que a Bíblia não resiste o nome, Jesus desce do barco. E a Bíblia diz, como nós lemos, aquele homem vai ao encontro de Jesus, possuído por legião. E ele aproxima-se de Jesus, e os demônios obriga o corpo do homem a se ajoelhar, a adorar a Deus. Não foi o homem sem consciência, mas foi os demônios que estavam usando, possuindo, oprimindo aquele homem que adoraram Jesus. É tanto que ele disse: que tenha contigo, Jesus de Nazaré, Filho do Deus Altíssimo. Tu já vieste nos perturbar? Tu já vieste aqui nos atrapalhar? Deixa-nos em paz. Sabe por quê, irmãos? O maior medo do diabo é de Jesus entrar na sua vida, no seu lar. Sabe por quê? Porque ele sabe, quando Jesus entra, as trevas são dissipadas. Satanás sabe que aonde Jesus coloca a planta dos seus pés, ele sabe que todas as cadeias que aprisionam o ser humano são quebradas. E aí nós vamos dizer, e todos aqueles que são livres em Jesus, eles vão dizer: eu agora não tenho medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou livre para adorar a Deus. Quem está livre, irmãos, em Jesus aqui? Quem foi? Aleluia, você está livre em Jesus, sua glória. Nós também estamos livres em Jesus. Nós éramos escravos. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 6, não me lembro desse versículo 6 em diante, ele vai dizer: e agora, uma vez libertos do pecado, fomos feitos servos da justiça. Com glória. Sabe, a condenação era essa. E a luz veio aos homens. João vai dizer: e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas a Bíblia diz também: mas todos aqueles que olharam para Jesus, que creram no nome de Jesus, esses Deus deu o poder de serem chamados filho de Deus. Nós éramos criatura, éramos filhos da ira, mas a partir do momento que nós nos rendemos a Jesus, nós passamos a ser adotados através de Jesus em Deus, irmão, filhos adotivos, aleluia. E nós podemos dizer: eu não sou mais escravo do medo, nós somos livres em Jesus, aleluia, porque nós somos libertos e nós somos comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aquele sangue, sabe aquele Cordeiro que João viu se aproximando dele, quando João Batista vê Jesus aproximando dele para ser batizado, ele aponta o dedo e diz para todos aqueles que estavam ao redor e diz: olha aí, olha que vem ao meu encontro, esse aí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meu querido Cordeiro, querido, ele está aqui nessa noite. Aquele que te comprou, que te libertou, que te transformou, ele está aqui nessa noite, aleluia. E não há nada que ele não possa fazer em nome de Jesus. Então saiba de uma coisa: se porventura alguém no seu lar ainda está aprisionado em determinada área da sua vida, saiba de uma coisa: o Cordeiro de Deus, ele vai libertar, ele vai tirar as prisões, ele vai quebrar as cadeias, ele vai libertar das drogas, da prostituição, seja qual estado que ele estiver, aleluia. Pode ter estado em Gadareno, mas aonde Jesus chega, aleluia, onde Jesus chega, as trevas são dissipadas, e Satanás tem que se prostrar diante de Deus e adorar aquele que o criou. Esse é o Deus da igreja, o Todo-Poderoso, o Emmanuel, Deus conosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora imagina os irmãos, aquela cena. Este homem, há tempos, aprisionado por Satanás. Olha a que ponto Satanás escraviza o ser humano. Colocava ele nos sepulcros, colocava ele para ficar subindo nos montes que era próximo do Rio Jordão. A cidade de Gadara ficava próxima de
mais 9 cidades, próximo da região dos gregos. Era uma região montanhosa. E o cara escravizava ele, fazia o que ele queria. Mas até Jesus chegar, como eu disse e repito, quando Jesus chega, o cenário muda. Quando Jesus chega, o cenário muda. Quantos de nós, quantos estão aqui nessa noite, que Jesus entrou na vida, o cenário não mudou? Esse é Deus. Esse é o Deus da igreja. Jesus nos libertou da maldição da lei, Paulo diz. Aleluia. Nós éramos escravos. E agora eu sou livre para adorar a Deus. Eu posso levantar as mãos e dizer: bendito é o Senhor. Aleluia. Porque agora nós somos livres. Porque a igreja é o único agente na terra que tem uma liberdade que o mundo jamais terá se não fosse converter a Jesus de Nazaré. A igreja é o único agente nessa terra que tem liberdade, aleluia, para adorar e agradecer o nome de Jesus. É a igreja, meu irmão. A igreja é o único povo na terra que é feliz, que é alegre, feliz. Sabe por quê? Porque a alegria, a felicidade da igreja não é comparada e não depende daquilo que temos ou daquilo que nós somos socialmente falando, mas provém de Jesus, aquele que criou os céus e a terra. Aleluia. Então, imagina só, Jesus chega nessa cidade. Quando Jesus chega, os demônios que aprisionavam, escravizavam aquele homem há muito tempo, eles olham para Jesus, porque uma coisa é certa, irmão, quando um crente ele está na presença de Deus, um crente cheio de Deus, aonde ele anda ou aonde ele entra, o diabo sente, percebe que alguma coisa está se aproximando que ele não gosta. Já perceberam isso? Você pode estar a alguns metros de distância, mas o crente que anda na presença de Deus, quando ele vai andando, os demônios já se agitam. Por quê? Não é por causa do homem que está andando ou se aproximando de algum lugar, mas é por aquele que habita dentro do homem, que é maior, que é todo poderoso. E João vai dizer, aleluia, maior é o que está conosco, que é aquele que está conosco. Aleluia. E João vai dizer que aqueles que pertencem ao Senhor, o maligno não toca. Não toca não, irmãos. E aí quando Satanás, os demônios percebem que o libertador chega na cidade de Gadara, ele vem logo com o ato de se prostrar. E tem que se prostrar mesmo, porque quem manda é Jesus, não é o diabo. Não é o diabo não. Se o homem pensa que ele está tendo domínio sobre o mundo porque ele está crescendo, tem não, irmão. Não tem de maneira nenhuma. É tudo permissividade de Deus. Deus que permite até um certo ponto. Quando ele se prostra diante de Jesus, que eles adoram a Deus, e naquele momento ali, quando Jesus dá a sua palavra, a sua ordem, e repreender e expulsar aquela legião que estava sobre aquele homem, os demônios disseram: olha, nós não queremos sair dessa cidade. Você está vendo? É por isso que João vai dizer no capítulo 10, verso 10 do seu livro, ele vai dizer: o diabo veio fazer o quê? Matar, roubar, destruir. Mas Jesus veio dar vida, e vida em abundância. Então Jesus permite, quando aquela legião, aproximadamente de 3 a 6 mil demônios, que era uma legião de romanos, no sentido de soldados, que era composto de 3 a 6 mil, aqueles demônios entram naquela manada de porcos que estavam próximos ali. E aqueles porcos, agitados pelos demônios, são lançados no precipício, nas águas, e todos morrem. Mas
aquele jovem, aquele homem que estava ali, ele foi liberto. Ele foi liberto. E na leitura em que nós lemos, a Bíblia diz que quando os que eu conhecia olharam para ele, viram ele vestido em perfeito juízo. Vestido em perfeito juízo. Ser humano normal. Porque ele foi liberto pelo libertador de Israel. E aí, eu fico agora imaginando, aquele homem ficou tão grato a Deus, tão grato a Jesus, pelo que o Senhor fez, Jesus fez na sua vida. Ele disse: não, eu quero ir contigo, Jesus, deixa eu te seguir. Jesus disse: não, você vai fazer o seguinte, você vai para a tua família, porque a tua família está anos e anos a tempo, não sabe mais o que fazer pela situação que você estava vivendo, mas você vai lá, você vai voltar para os seus e você vai dizer o que o Senhor fez, o que aconteceu aqui. Você vai dizer, e a Bíblia diz que ele foi. E agora tenta imaginar agora comigo a cena, aquele homem que há tempos há tempo não dormia com seus familiares, há tempo não dava uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde ao seu pai, à sua mãe, aos seus irmãos, talvez, conjecturo eu, imagino eu, porque ele vivia uma vida aprisionada, escravo. Agora imagina comigo, aquele homem entrando na sua rua, onde ele morava, e batendo na porta. E quando seu pai ou sua mãe ou um parente abre a porta, eles olham e vê aquele homem em perfeito juízo, vestido, falando normalmente. Aleluia. Oh, glória. Em Ageu 2, versículo 4, no livro porto direito, a Bíblia diz que a segunda glória será maior que a primeira. Eu fico imaginando aquele homem quando ele entra na sua casa, seus familiares que o conhecia da maneira que outrora ele vivia, nos sepulcros, sendo escravizado, correndo como louco pelas cidades, e agora quando ele bate na porta, seu pai, sua mãe, um parente, olha para ele e vê agora ele liberto, vê agora ele transformado. E alguém pergunta: o que foi que houve contigo? Porque outrora tu era uma pessoa totalmente aprisionada, escravo. O que foi que houve contigo? Eu te vejo agora em perfeito juízo. Tu está vestido, está diferente, o semblante está diferente. E eu fico agora imaginando a lágrima rolando no rosto daquele homem, dos seus familiares, e dizendo: porque, aleluia, quando eu estava sendo escravizado, papai, mamãe, quando eu estava sendo escravizado, de repente eu lembro que quando eu olhei para a praia, desce um homem com semblante sereno, desce um homem com semblante amoroso, e o demônio que estava ali se agita e se posiciona aquele homem, que quando ele abre a boca, saiu algo da boca dele que me libertou, e agora eu estou liberto, transformado. Esse homem é Jesus de Nazaré. Ele é o libertador, ele é o transformador, ele é o que dá vida. Aleluia. Oh Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu fico imaginando seus pais ali abraçando ele. E alguém, talvez, curiosidade, isso ele conta para nós direito. Conta para nós direito o que foi que aconteceu. Como foi, que jeito era esse homem. Aleluia. Mamãe, eu só sei que eu queria seguir ele. Porque quando eu olhei para ele, ele olhou para mim, o seu olhar é diferente. O seu olhar me atraía, só o olhar ele falava. Aleluia. E ele não permitiu que eu seguisse ele, porque
queria que eu trouxesse essa notícia para vocês, porque Ele sabia que o coração de vocês não aguentava mais de tanto sofrimento, de tanta dor. Aleluia. Ele sabia que vocês não estavam mais suportando de tanta escravidão do qual minha vida eu levava, sendo escravo, aprisionado. Mas mamãe, papai, eu quero dizer aqui para vocês: eu estou liberto, eu estou livre, eu sou um novo homem. Aleluia. Agora uma nova história vai acontecer. Deus escreveu uma nova história, e eu quero dizer para mim, para você aqui nessa noite, em nome de Jesus, meu irmão, não importa a situação que alguém da sua família, ou até mesmo você se encontre, pode estar aprisionado, seja qual for a cadeia que aprisiona você ou alguém da sua família, mas saiba de uma coisa: o Negro Nazareno, ele vai chegar, ele vai descer do barco, e ele vai mudar, ele vai transformar, ele vai libertar. Pode ter certeza, somente uma palavra, somente ele estender as mãos, as cadeias vão quebrar, prisões vão ser libertas, vão ser quebradas. Por quê? Porque ele vai à tua frente, endireitando os caminhos tortos, quebrando o céu de bronze e dizendo: eu sou Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Imagina alguém da tua família que está nessas horas, talvez está sendo escravizado. Talvez alguém da tua família nesse momento está aprisionado, está sendo usado pelo adversário, e talvez você já tenha perdido a fé, a esperança, ou acha que não vai nada acontecer na vida dele ou na vida dela. Mas escreva que eu tenho nessa noite para dizer para mim e para você: há um tempo de Deus preparado para a igreja. Há um tempo de Deus preparado para mim e para você. Há um tempo de Deus. Há um tempo de Deus reservado para a tua família. Aleluia. Deus vai mudar ele. Deus vai mudar ela. Deus vai entrar na casa. Aleluia. O Negro Nazareno vai entrar. Aleluia. Oh, glória. Ele pode estar sendo escravizado em qualquer situação da vida, em área da sua vida. Pode estar sendo escravizado na droga, na prostituição, seja em que área for. Alguém pode estar dizendo ou ter dito para você, até para ele mesmo: não tem mais jeito, nunca o jeito é a morte, não tem mais jeito, esse aí não tem mais jeito, nem a sociedade quer mais. É desses que Deus quer e faz uma reciclagem espiritual. Aleluia. É desse que Jesus vai mudar. Eu vou mostrar para você: eu sou Deus, porque na minha presença eu tenho uma máquina. Essa máquina, ela faz reciclagem, ela começa de dentro para fora. E que máquina é essa? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, querido. Aleluia. E ele vai se mudar em nome de Jesus. Eu creio. Aonde a igreja chega, Jesus chega. E aonde Jesus chega com a igreja, as trevas são dissipadas, elas são retiradas. E em nome de Jesus, nessa noite, eu quero liberar a palavra profética para mim, para você e para essa igreja. Em nome de Jesus, aleluia. Muitos gadarenos vão ser libertos dessa redondeza. Muitos gadarenos que estão aprisionados, escravos de Satanás, vão ser libertos. Porque o Negro Nazareno, ele vai descer do barco, ele vai até, aleluia, aonde está esse gadareno, ele vai libertar, vai transformar, vai andar em perfeito juízo. Deus vai encher a graça, Deus vai encher o seu espírito. Te prepara, que é o tempo novo de Deus. Oh, igreja, em nome de Jesus, aleluia. Te prepara, que em nome de Jesus, aleluia. Deus, através da sua vida, vai libertar gadareno. Aleluia, porque o diabo escraviza até enquanto Jesus não chega. Deus vai usar a tua vida, meu irmão. Deus vai usar a tua vida, meu irmão. Te prepara. Há um gadareno aprisionado e está esperando por você.
os 4 cantos da terra. Teria, mesmo que a Globo não quisesse falar, mas eles seriam obrigados a falar. Imagina, plantão na Globo, na Record, SBT, entrando em um horário novo. Atenção, atenção. Acaba de sair uma notícia. Essa notícia fala de um homem que era aprisionado, escravo há muitos anos, perturbava os moradores da Serrinha, perturbava os moradores da cidade de Fortaleza, do estado do Ceará. Ele agora está em sã consciência. Agora ele foi encontrado com a Bíblia debaixo, nos seus braços, na sua mão. Encontraram ele em perfeito juízo. Encontraram ele levantando as mãos e adorando ao Deus crente. Eita, meu irmão, entenda isso, aleluia, aleluia. As redes sociais aqui do bairro vão começar a noticiar: chefe tal agora encontrado na igreja, adorando e louvando ao Deus da igreja, ao Deus crente. O que foi isso? Deus está libertando os ganarenos. A igreja é uma gente que Deus vai usar. Te prepara, Deus quer usar a sua vida. Deus quer te encher, Deus quer te encher, Deus quer te encher. Glória. Jesus. Pode escrever o que eu estou falando aqui nessa noite para você. Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar a sua vida. Agora eu quero que você seja um profeta, uma profetisa de Deus para alguém ao seu lado. Você vai dizer: olha, te prepara, Deus vai te usar. Glória. Eu sinto a unção de Deus aqui. Para quem não é um jargão de pregador, para você dar glória, não sou esse não. Eu falo que eu sinto. Sinto uma alegria grande aqui. É porque o Nego Nazareno está aqui nessa noite. Ele está dizendo aqui para a igreja: eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. Eu quero usar a sua vida. Eu chamei você não apenas para ficar sentado nessa cadeira de chibano. Eu chamei você para você ser usado pelo meu Espírito. Eu chamei você para eu encher da minha graça. Por quê? Porque há ganarenos que estão aprisionados ali. E eu quero usar a sua vida. É você que eu quero usar como agente do meu Espírito. É você que eu quero usar. Através da sua vida eu vou usar. Através da sua vida eu vou transformar. Através da sua vida homens e mulheres serão libertos. Eu quero ser usado ainda mais poderoso. Eu quero ser ainda mais usado pelo Senhor. Eu quero que Deus derrame sobre a sua vida nessa noite. Eu quero que Deus acenda a candeia na sua vida. Eu quero que Deus acenda essa alegria que está apagada. Deus quer que você tenha experiências com Ele. Jesus desceu do barco. Jesus foi no lugar certo. Jesus só chega na hora certa. Ele só chega na hora certa. O profeta Isaías sendo usado pelo Espírito Santo. Capítulo 43, verso 13. A parte B. Olha o que é que Deus diz: operando Ele, quem impedirá? Operando Ele, quem impedirá? Aleluia. Deus foi conservado nesse bairro, nesta cidade, igreja. Aleluia. Igreja não fala da placa,
nível nacional, não falo de país, falo de pessoas. Deus tem conservado nesse bairro, especificamente falando da sede do qual eu faço parte. Deus tem conservado homens e mulheres que ainda acreditam no sobrenatural de Deus, que ainda são cheios do Espírito. Aqui tem. Todo valente tem. Em várias ruas desse bairro tem homens e mulheres que Deus tem conservado. Os demônios sabem disso. Grava isso aqui que eu vou dizer para você. Os demônios sabem disso. Então ele começa a se agitar em uma determinada área. Nós temos que fazer alguma coisa. Porque se nós não fizermos alguma coisa, nós vamos perder para aquele povo. É isso que acontece no mundo espiritual. Nós temos que fazer alguma coisa, porque eu estou vendo que aquele povo está crescendo. A Bíblia diz que o rei, ele viu que Israel estava crescendo, estava tomando todas as suas terras. E a Bíblia diz que ele ficou desesperado. Já obedeceu ele. E aí ele chamou o profeta para amaldiçoar. Ele sabia que esse profeta gostava de dinheiro. E a Bíblia diz que o profeta sobe do monte. Quando ele olha na nação que Deus estava lá embaixo, quando ele vai abrir a boca para amaldiçoar o povo de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Balaão, e ao invés de ele proferir maldição,